Fala Mamãe, um oferecimento ISO Olhos, você vê a diferença. Está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar de um assunto muito importante, pouco falado para as mamães gestantes e mamães com seus bebês recém-nascidos. Os problemas de visão nas crianças aparecem logo nos primeiros anos de vida. Se forem detectados com antecedência, existem formas de tratamento muito eficazes. Se não, infelizmente, às vezes, alguns problemas podem causar até cegueira. Existe na nossa cidade um centro de excelência de saúde ocular, o ISO Olhos, e fomos até lá acompanhar de perto o teste do olhinho. Você já fez o teste do olhinho no seu filho? Você sabe da importância que é o teste do olhinho e o que ele pode prevenir na saúde ocular da sua criança? Vamos conferir agora a matéria de Carol Mascarenhas no ISO Olhos. Bem cedinho, João Antônio foi acordado no berço e logo saiu com os pais para um momento muito importante. Ele só tem 10 dias de vida e o quanto antes, melhor para fazer o teste do olhinho. Esse exame não é tão popular quanto os outros, mas também é essencial. Na verdade, eu não conhecia o teste do olhinho. Eu só tinha sabedoria do teste do pezinho, então foi através do pediatra dele que me fez o pedido e eu acabei procurando para realizar o exame. A maioria das pessoas não sabe da existência e do valor do teste do olhinho. A importância, eu creio que para ver se está tudo bem com o olhinho dele, mas não exatamente. Para fazer o teste do olhinho, é necessário pingar de 2 a 3 vezes o colírio específico para cada idade até a dilatação da pupila. É normal que o colírio cause um pouco de ardência, o que costuma incomodar e preocupar os pais. A gente sempre fica com medo, né? Principalmente o sofrimento dele. Então eu fico com medo dele chorar, a gente fica morrendo de medo sim, mas eu creio que vai correr tudo bem. E com o João Antônio ocorreu tudo bem, para o alívio da mãe. Depois da dilatação da pupila, ele foi levado para fazer o exame, o qual a médica faz uma avaliação. Trata-se de um exame muito simples e rápido. A sala deve ser escurecida e o único equipamento necessário é um oftalmoscópio. O teste do olhinho pode detectar qualquer patologia que cause o impedimento da visão. Quanto aos tumores malignos, o retinoblastoma é o mais frequente na infância e, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, no Brasil, 60% destes tumores são diagnosticados muito tarde, quando já não é possível salvar o olho e às vezes nem a vida da criança. Deve-se ter uma atenção maior com os bebês prematuros, pois eles têm mais alteração na retina, o que não é o caso de João Antônio, que após feito o teste do olhinho, foi detectada uma excelente saúde ocular, tendo assim a garantia de poder enxergar o mundo. Para o alívio das mamães, a gente pôde ver aqui hoje que o teste do olhinho é bem indolor e muito rápido, diferente do teste do pezinho, que é famoso pela agulhadinha. Mas por que fazer o teste do olhinho? Vamos ver agora algumas estatísticas sobre a saúde ocular de nossas crianças. O Brasil tem cerca de 35 mil crianças deficientes visuais. Pelo menos 60% das causas de cegueira ou de grave sequela visual infantil podem ser prevenidos. Tenha requinte e sofisticação em sua festa. A Santa Ceia possui uma diversa linha de produtos para tornar o seu evento ainda mais especial. Repleta linha de mobiliário, louças, pratos, prataria, taças, travessas e tudo o que você precisa para brilhantar qualquer ocasião. Santa Ceia, locação para eventos. Sua festa, seu momento. Rua Jamil Tanus, 359. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre o teste do olhinho, a sua importância que é para a saúde ocular das nossas crianças. Mas antes de bater um papo aqui com as mães sobre esses problemas visuais e sobre como lidar com isso na infância, vamos ver agora como funciona a visão de um bebê.
Como enxerga um bebê? Ao nascer, o bebê enxerga o que está a cerca de 20 centímetros de distância dele, nada além disso. E só aos 3 meses consegue focalizar o rosto de quem estiver bem próximo. Usar óculos pode parecer bem simples, mas nem tanto para uma criança. Estou aqui agora no estúdio com a mamãe Cirlei, que é mãe da Gabriela de 3 anos, e com a Priscila Vieira, que é nutricionista. Bom, Cirlei, vamos começar pelo seu caso. Como a sua filha tem 3 anos e usa óculos? Isso. Quando que foi que você detectou que ela tinha problema de visão? Assim que ela nasceu, já foram detectados, pois o meu esposo tem problema de vista e eu também. Então eu tive uma gravidez bem assistida e ela nasceu, eles já fizeram o testinho do olhinho e já diagnosticaram. E no caso dela, vocês fizeram um teste do olhinho, né? Fez. No teste do olhinho, deu que ela teria algum problema? Estágimo, aniridia. Mas então ela usa óculos, a dificuldade, ela consegue verbalizar para você? Porque pelo que a gente percebe, a criança, ela tem problema visual, mas ela ainda não consegue verbalizar isso para a mãe ou então pro pai. Aí quando vai para a escola, que está numa fase mais crescida, é que os problemas aparecem, não que eles surgem, mas eles aparecem aí. Então, no caso da Gabriela, ela conseguiu falar, ela já conseguiu falar, verbalizar para você que tem alguma dificuldade de enxergar de longe ou de perto? Primeiramente a gente notou que ela demorou muito a andar, ela tinha muito medo de andar. E é uma dificuldade a gente começou a perceber que às vezes era porque ela não estava enxergando pouco. E às vezes a gente pedia, pega alguma coisa, Gabriela, um brinquedo. Ela falava assim, não estou vendo, mamãe, alguma coisa. Agora que ela já sabe falar, né? Mas antes também dá para perceber no movimento, para onde que ela olha, se ela está olhando na direção certa, para a pessoa certa, entendeu? Então, vocês conseguiram detectar muito rápido, até porque também você tem problema visual e seu esposo também tem. Isso. Mas se for, por exemplo, acontecer na casa de uma mãe que não tenha problema visual e nem que o pai também tenha, a mãe vai conseguir captar que a criança está com problema? Eu acho meio difícil. Eu já ouvi casos de mãe me contarem que foi perceber a criança já estava grande, ou porque outras pessoas notaram e falaram, e que ela foi perceber. É bem difícil perceber se não tiver alguém assim. E fora o óculos, a sua filha passa por outro tipo de tratamento? Ela tem que usar remédio, pingar algum colírio? Não, ela faz estimulação, né? Ela faz estimulação toda semana, a cada 15 dias agora, era toda semana quando ela era mais bebezinho. A estimulação é feita com a pedagoga que vai brincando com os brinquedos, que ajuda no estágimo a olhar a posição certa, ajuda a controlar o estágimo, porque o estágimo não tem cura, tem só correção. Então, se ela aprende a olhar corretamente, corrige o estágimo. Então, a estimulação serve para isso. E aonde que você buscou essa ajuda, desse trabalho com a pedagoga? Assim que ela nasceu, que foi diagnosticado, a equipe médica que foi olhar ela já direcionou. Aí ela foi para o ProLuz, aonde a doutora Maria do Carmo é presidente do ProLuz. Do Iso Olhos. E ela trabalha no Iso Olhos e ela é a presidente da associação, do ProLuz, que não é uma associação, é uma instituição, mas não é uma associação. Ela é a presidente de lá e ela toma conta das crianças que têm problema de visão. Você acha que o problema de visão da sua filha pode ser hereditário, por você e seu esposo ter problema e ela veio a nascer também? Olha, é uma pergunta que você me fez muito difícil. Como eu havia te falado, o meu é um caso isolado.
do meu marido é hereditário. E ela puxou mais 2 problemas meus, que é a niritia e o estagmo. Então, e não puxou nenhum problema do pai dela, não. Então, pode ser que não foi. É mais provável que não foi. Que não é hereditário. É. Então, o teste do olhinho foi ótimo, né? Porque mesmo que você já sabia na gravidez, né, na gestação, que ela poderia vir com problema, mas o teste do olhinho veio para prevenir e já você começou a tratar já desde o início, né, Sirlei? Isso. E com relação ao óculos, porque ela usa óculos, né? Ela tem 3 aninhos. Ela tem alguma dificuldade com óculos? Não, agora que ela já tem 3 aninhos, que ela sabe falar, ela sente a necessidade de colocar os óculos. Dá para perceber que com óculos ela visualiza melhor. Aí ela já acorda e fala: mamãe, cadê meu óculos? É a primeira coisa então que é um ela companheiro pede. dela, né? Mas ela não sentiu vergonha ou então passou por alguma dificuldade na escola, os coleguinhas? Olha, Carol, me preocupei muito com essa questão. Procurei ajuda psicológica e tal, mas até no momento, graças a Deus, não. Priscila, já o seu problema apareceu mais tardiamente, né? Você já estava na pré-adolescência. Conta pra gente como é que foi, como que você viu que tinha problema na visão? Eu tinha dificuldade, né? Eu sentava atrás, eu não enxergava direito as coisas que o professor passava no quadro, né? Então eu tinha mais dificuldade e depois eu fui percebendo. Aí eu fui no oftalmologista, descobri que eu tinha um problema, eu tinha astigmatismo e miopia, tive que começar a usar óculos. Com quantos anos você foi no médico? Não digo uns 12 anos, mais ou menos. Então demorou. Demorou um pouco. Porque ali na fase a fase pré-escolar que a gente fala, né? Que é ali de 3 a 4 aninhos que vai pra escola, você não apresentou problema algum? Não, nenhum. Então seu problema foi aparecer? Foi mais tarde. Foi mais tarde. Foi mais tarde. E aí você teve que usar óculos? Aí eu tive que usar óculos, aí foi um problema na escola, pra mim foi complicado, né? Um bullying total, todo mundo brincando, zoando. E aí você falou, não quero usar óculos mais? Falei, não quero usar óculos e comecei a usar lente. Ah, tá. Então você começou a usar lente com quantos anos? Eu comecei a usar lente com uns 18 anos. Com 18 anos. Mas eu cheguei a abandonar o óculos também, que eu não queria usar de jeito nenhum. E aí meu grau foi aumentando. Então você abandonou o tratamento, né? Abandonei o tratamento. E aí piorou o seu caso? Piorou meu caso. Aumentou, né, meu grau no caso. E hoje você só usa lente ou você tem algum outro tipo de tratamento? Não, eu só uso a lente, à noite eu tiro e uso óculos. Mas diariamente é a lente. Qual o seu recado para os jovens, Priscila, que precisam usar o óculos? Pelo que você passou de bullying na fase de pré-adolescência, foi difícil, né? Existem alguns jovens que devem estar passando por esse momento. O que você diria para eles? Eu acho que tem que ir no especialista, né? Claro. E não deixar de usar nunca, porque isso influencia muito. Depois a gente vê, igual eu tô vendo agora, que tem problema de aumentar. Então tem que ir usar o óculos mesmo. Ou então uma lente, se possível, a idade, depende, né? Tem que olhar. Mas o importante é tratar. Com certeza. E o importante é prevenir, né, Sirlei? O que você diria para essas mães que estão com crianças, né? Que igual no seu caso, que tem 3 aninhos, ainda é muito criancinha, né? Qual que é o seu recado para essas mães que tá passando por esse problema agora em casa, da criança com problema visual, que tem que usar óculos? Eu acho que elas têm que prestarem bem atenção nas crianças, né, no movimento das crianças, porque às vezes as crianças apresentam e passam relapso, ou às vezes elas não percebem e as crianças falam, né? Tem que ficar sempre atento ao movimento do filho para estar percebendo. Então é uma ótima dica, né? Ficar sempre atento aos movimentos. Então isso é muito importante para... muito. As cores, a televisão, por exemplo, a Gabriela gosta de ver televisão de pertinho, muito de pertinho. As cores ajudam a definir, né, a perceber. Então é só atenção mesmo, ficar mais atenta. Então, eu agradeço vocês aqui na participação no Fala Mamãe na TV, a Priscila e a Sirlei.
E, assim, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é importante a gente ressaltar isso. A cada minuto uma criança fica cega. Então, o melhor remédio é sempre a prevenção. A minha dica é que façam o teste do olhinho em seus bebês recém-nascidos. Não deixem passar. Fiquem de olho nos seus filhos, nos movimentos. Estimulem o máximo que pode e fiquem observando se existe algum problema, porque se existir e for detectado, futuramente, com certeza, esse problema vai ser melhor tratado e talvez nem chega, às vezes, uma cegueira, né? Então, não percam, no próximo bloco eu vou falar com a doutora Maria do Carmo, lá no ISO Olhos, e ela vai nos dar muitas dicas de doenças que a gente pode prevenir com o teste do olhinho, tratamentos, tem muito mais. Fala Mamãe na TV fala tudo sobre o teste do olhinho. Não percam, fiquem ligadinhas aqui. Fala Mamãe na TV. Nós cuidamos da saúde dos seus olhos com toda a atenção que você merece. No ISO Olhos, você vê a diferença. ISO Olhos, olhos só pra você. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com o Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre a importância do teste do olhinho na saúde ocular das crianças. Estou aqui dentro do ISO Olhos com a doutora Maria do Carmo, onde é realizado o teste do olhinho. Doutora Maria do Carmo, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Por que será que é tão pouco falado o teste do olhinho? Olha, Carol, hoje a gente trabalha até junto com a Sociedade de Pediatria para tentar divulgar mais a questão do teste do olhinho. Hoje são os 3 testes, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho. Como a mãe tem o contato imediato, né, e constante com o pediatra, as duas sociedades, a de oftalmologia e de pediatria, têm tentado trabalhar juntas, formando pessoas, ensinando o que é o teste, né, e passando isso para que se torne uma rotina. Né? O importante é que isso constasse até mesmo, e já consta. Nós temos que diferenciar. Existe o teste do olhinho que o pediatra faz no berçário, antes da alta da criança, que se chama reflexo vermelho. Existe o aparelho, que é o oftalmoscópio. O pediatra ele incide a luz no olho da criança e esse reflexo, quando ele bate dentro da retina, ele volta vermelho. Então o pediatra ali já faz a primeira triagem. O reflexo vermelho é um exame de triagem. Se ele identifica que esse reflexo não foi vermelho nos 2 olhos ou se tem uma desigualdade desse brilho dentro dos olhos, ele já encaminha de imediato ao oftalmologista. Por quê? Porque ali no meio do caminho tem alguma coisa que não está permitindo que a luz entre no olho. Pode ser uma opacificação, uma malformação de retina, alguma coisa que esteja ali no caminho entre a córnea, o cristalino e a retina. Então isso é importante. Hoje esse trabalho tem sido feito, você tem toda a razão, é o teste, né, dos 3 hoje, o da orelhinha e do olho veio depois, mas já está tendo uma divulgação maior, as mães têm procurado, as mães que vêm ao consultório com o primeiro filho, o segundo ela já sabe, opa, já vou deixar marcado o meu teste do olhinho, né, isso é importante. Mas são vocês, acho que o canal, a divulgação é através de vocês e eu acho que a iniciativa foi excelente, parabéns por estar abordando esse tema. Qual o motivo disso, né? O teste do olhinho vai trazer a oportunidade da criança de cuidar de alguma doença que ela tenha nessa fase, que vai impedir o desenvolvimento do seu sistema visual completo. Então deixa eu entender, o teste do olhinho que faz lá na maternidade é diferente do teste do olhinho com oftalmopediatra? Sim, o teste do olhinho lá, ele é feito até mesmo sem a dilatação da pupila. O pediatra não dilata a pupila da criança para fazer o teste, é um reflexo. Ele incide a luz, né, e vai ter um reflexo de volta. Aqui no consultório, o exame ele é feito com a dilatação da pupila. O olhinho está sob midríase, que a gente chama.
Até quanto tempo o bebê pode ser feito o teste do olhinho no bebê? Isso é interessante. Então, como nós citamos antes, se o pediatra lá já identifica que tem alguma alteração neste reflexo, é de imediato. Tem que ser feita avaliação rápida. Às vezes até nós somos chamados no berçário, né? Quando eles identificam que realmente não tem nenhum reflexo. Agora, após isso, a gente pede que a criança venha ao consultório em torno da 3ª, 4ª semana. Por que disso? Se lá o reflexo vermelho foi normal, a gente aguarda até a 3ª, 4ª semana para que a criança tenha o início da pigmentação na retina. Isso vai ser importante para a gente detectar algumas alterações também. Então, entre a 3ª, 4ª semana é uma idade boa do bebê para vir ao consultório, fazer a dilatação e para que a gente possa fazer o exame completo. Segundo a OMS, 40% dos casos de cegueira na infância poderiam ser evitados ou até tratados se fizer, né, o teste do olhinho. Quais são as doenças mais comuns que o teste do olhinho consegue visualizar e a criança já entra em tratamento? Os mais importantes, catarata congênita e glaucoma congênito, que são duas doenças graves que trazem uma deteriorização do desenvolvimento da visão muito grande. Então, são casos cirúrgicos e você tem que conduzir de imediato. Então, catarata congênita, glaucoma congênito, malformações de retina, de vítreo, que são as estruturas mais internas do olho, doenças infecciosas, por exemplo, a toxoplasmose, que é uma doença que ainda comete um percentual da população grande, que a gente adquire ainda, né, na barriga da mãe, na gestação. Meningite, sarampo, isso causa também problema na visão? Pode causar também, né? Porque ataca o sistema nervoso central, mas as doenças infecciosas que você adquire na gestação, que seria citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, né? São as doenças infecciosas mais frequentes que a gente tem que ter cuidado, porque não só para o olho, mas para o sistema, para o cérebro, né? Também vai trazer alterações. Muitas mães ficam mais apreensivas quando tem que trazer os filhos para fazer uma consulta oftalmopediatra. Fica assim com medo por causa do colírio, se vai doer. É diferente consultar, né, fazer uma consulta com uma criança com relação a um adulto, por exemplo? Olha, a criança tem que passar pelo colírio. É o que toda mãe tem o medo, tem o receio, né? Então a gente tem as orientações. A única coisa que eu quero deixar em alerta é assim, quando você marca uma consulta, esse colírio é a única coisa que ele não pode ser usado quando a criança está febril. Porque esse colírio, ele às vezes pode deixar a criança um pouquinho mais agitada, dar um certo rubor facial e aumentar um pouquinho a temperatura sim. Então, quando a criança está com febre, a gente não faz a consulta, não dilata a pupila. Fazer a consulta oftalmológica para saber grau, para ver o fundo de olho, não tem como ser feito se não dilatar a pupila. Tem que ser dilatada a pupila. Tá? Diferente do caso, como é muito comum, que depois a gente pode estar abordando, as outras alterações que a criança pode ter na primeira infância, lá nas primeiras semanas, que é o olhinho lacrimejante, a secreçãozinha no canto do olho. Então essas são alterações que às vezes a gente não vai dilatar a criança no primeiro momento. Mas para o teste do olhinho, para a gente saber se esse olho ficou bem formado, eu digo assim, para a gente poder ter uma noção mais simplificada, o teste do olhinho é um exame morfológico. Você vai saber se o olho ficou bem formado durante a gestação. Ah, que legal. Então, acho que isso é importante a gente estar colocando. E depois do teste do olhinho, qual que seria o próximo passo para a mamãe cuidar da saúde dos olhos da sua criança? Isso. Aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento do olhar da criança, né? Até o 3º, 4º mês, 5º mês, é comum a criança fazer estrabismo, entortar o olhinho, às vezes convergente, às vezes divergente, vai para dentro, vai para fora, às vezes isso assusta a mãe, minha criança está entortando o olho. Até o 3º, 4º mês, isso é comum. Passou disso, se a criança permanece desviando o olhinho, tem que vir ao oftalmologista nessa faixa de etária, 5º, 6º mês de vida. Se é um olhinho lacrimejante, se tem secreção, tem que vir avaliar o canal lacrimal, se tem alguma obstrução total ou parcial. Passado disso, a gente pede, se você tem um histórico na família, pai e mãe usa óculos, pai e mãe já teve alguma alteração visual importante ou um dos irmãos, a gente pede em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Fora isso, prevenção com sintoma, sem sintoma, entre 2 anos e meio e 3 anos, a criança tem que vir ao oftalmologista, dilatar a pupilinha de novo e fazer o seu próximo prevenção. Por quê? Algumas doenças são silenciosas, até mesmo de grau.
Às vezes a gente pega crianças com grau, que a gente chama metropias moderadas, altas, que não tem sintoma para a família. Vai perceber na fase escolar que às vezes o desenvolvimento visual já não vai responder ao estímulo que a gente precisa dar. Maria do Carmo, só para a gente concluir, com quantos anos a criança já consegue enxergar como um adulto? Isso. Então, como nós comentamos do estrabismo, entre o 5º e 6º mês, a criança já fixa e acompanha. Ali ela já está enxergando como nós, tridimensional, vamos dizer assim, porque ela já faz segmento. No 5º, 6º ano de vida, ela completa o desenvolvimento do sistema visual. É quando ela iguala a visão do adulto. Né? Então a gente diz que o olho fica velho cedo. Então com 5, 6 anos de idade, a gente já tem o olho basicamente com o desenvolvimento completo, como o nosso do adulto. Doutora Maria do Carmo, gostaria de te agradecer pela sua participação aqui no Fala Mamãe na TV. Eu acho que a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo de explicar para as mães, né, o que é o teste do olhinho, a importância e assim, acho que o melhor remédio é a prevenção. Com certeza, e assim, acho que é importante você estar passando isso, acho que o programa tem essa intenção, você não precisa ter o receio, ter o medo. Acho que você, quando você está no centro, que vai ter todo o cuidado com o teu filho, né, a orientação de como fazer a dilatação, vai chorar um pouquinho, arde, a gente não pode mentir para a criança, o colírio ele arde, mas é só aquele momentozinho, a criança é muito fácil de você trabalhar, ela entender. Então aquele momento que é uns segundinhos de ardor vai prevenir assim, coisas gravíssimas no futuro. Então eu acho que a gente não pode ter esse receio como a vacina, senão você não vai aplicar uma vacina no teu filho. Então venha, faça a sua prevenção, que é importantíssimo, porque tem data marcada para a coisa se estabelecer. Então, obrigada Maria do Carmo, espero você mais vezes no participando do Fala Mamãe na TV e assim a gente conseguir levar mais informações sobre a saúde ocular, né, na vida das crianças. Isso, trazendo mais prevenção. Fala Mamãe na TV vai ficando por aqui. E procurem o Iso Olhos, é um centro de excelência de saúde ocular. Agende o teste do olhinho do seu filho, porque prevenir é o melhor remédio para qualquer problema. E agradeço aos meus parceiros estilista Érica Alessi, Dark Uberlândia Shopping. Não percam o próximo programa, eu vou falar tudo sobre alimentação saudável na vida das crianças. Me acompanhem pelas redes sociais e acessem um blog, porque por lá a gente continua falando sobre assuntos muito importantes na maternidade. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso e te espero no próximo programa. Fala Mamãe na TV. Você assistiu Fala Mamãe. Iso Olhos, você vê a diferença.